A curva de rendimentos se reinverteu a 122 dias, após passar 794 dias consecutivos em território negativo. Historicamente, esse sinal por si só precedeu todas as grandes recessões desde 1955. Na Glacium Research, monitoramos a evolução da macroeconomia global através de uma ampla gama de dados e indicadores líderes. Recessões ocorrem aproximadamente uma vez por década, e aqueles que detêm liquidez durante esses momentos podem fazer a maior diferença nos anos seguintes. É por isso que acompanhamos de perto os sinais macroeconômicos, não apenas para gerenciar o risco, mas para nos preparar para disfunções. Momentos em que cada ativo está sendo negociado com um desconto histórico. Vamos mergulhar nos dados. Os indicadores que consistentemente antecipam recessões, muitas vezes com meses de antecedência. Sem opiniões, apenas fatos. E padrões que se repetem, ciclo após ciclo. Um sinal se destaca, resistente através das décadas, e continua imbatível em poder preditivo. A curva de rendimentos. Uma inversão da curva precedeu as últimas 7 recessões no ZWAI, e desde 1950 ela antecipou corretamente quase todas as quedas, com apenas um sinal falso, em 1966. Este ciclo atual é extremo. Entre 25 de outubro de 2022 e 13 de dezembro de 2024, a curva permaneceu invertida por 26 meses consecutivos. É a inversão mais longa em mais de 45 anos. Para colocar isso em contexto, antes da recessão de 2008, a inversão durou apenas 10 meses. Antes da recessão de 2001, apenas 6 fatorial. Uma inversão de 26 meses sugere algo mais profundo. Um estresse persistente no ambiente macroeconômico. Os rendimentos de longo prazo estavam sinalizando que o Fed foi longe demais, rápido demais. Agora estamos normalizados nessa janela pós-inversão e o relógio está correndo. De fevereiro de 2022 a julho de 2023, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros de 0,25% para 5,5%. Isso é um aumento de 525 pontos base em apenas 17 meses, um dos ciclos de aperto mais rápidos da história moderna. Foi uma resposta de emergência. A inflação havia atingido 9,1%, o nível mais alto desde 1981, mas com isso uma tendência de décadas foi quebrada. Desde o início dos anos 80, cada ciclo de juros atingia picos mais baixos que o anterior. Desta vez, o padrão se inverteu. Então veio ao platô. De julho de 2023 a agosto de 2024, as taxas permaneceram estáveis, a política continuou apertada. E então, a virada, em 31 de agosto de 2024, o Fed cortou as taxas. Historicamente, esse momento importa. Desde 1990, todo o grande corte de juros, após uma fase de alta e um platô, foi seguido por recessão. Por hora, o primeiro corte foi feito. O relógio voltou a contar, mas os cortes reais ainda não começaram. Por que isso importa? Porque o Fed vê as rachaduras antes que sejam visíveis. Ele tem acesso a dados que os outros não têm e seu mandato o obriga a agir cedo e antes que a desaceleração seja oficial. Hoje entramos nessa mesma fase. O Fed mudou e a história sugere o que provavelmente virá a seguir. Alguns sinais não aparecem nos gráficos, vêm das decisões de alocação de capital feitas em silêncio por aqueles com décadas de precisão. Warren Buffett é um deles. Seu posicionamento muitas vezes coincide com reversões-chave de mercado e agora merece atenção. A Glacium Research o acompanha como um sinal macroeconômico. Uma análise detalhada da posição atual de liquidez de Warren Buffett, juntamente com seus padrões históricos e implicações, está disponível em formato PDF. Link na descrição. Envie seu e-mail para receber o Buffett Positioning Report. Agora, vamos focar no desemprego, um indicador econômico-chave e um dos sinais mais reveladores em ambientes de fim de ciclo. Em abril de 2023, o desemprego atingiu um mínimo de 3,4%, o menor nível desde 1969. Durante meses, o mercado de trabalho pareceu resiliente e, de muitas maneiras, ainda é. Mas algo mudou. A taxa de desemprego começou a virar. E, historicamente, essa virada é sempre um alerta. Toda a recessão dos últimos 50 anos foi precedida por um ponto de inflexão
na curva de desemprego, e uma vez que a taxa começa a subir, ela nunca retorna ao seu nível anterior, não até que a recessão termine. É exatamente isso que o gráfico mostra. Olhe para a curva. Em cada ciclo, forma-se o fundo, e então a tendência se inverte. Já entramos nessa fase. Na Gleason Research, acompanhamos de perto os dados de emprego. Não apenas os números principais, mas o que está por trás. A taxa de desemprego agora nos envia uma mensagem clara. A recessão ainda não chegou, mas já está a caminho, e não há como voltar atrás. Agora vamos falar sobre habitação, mais especificamente, a oferta de novas residências nos Estados Unidos. É um dos indicadores macro mais negligenciados, que observamos com muita atenção. E neste momento está emitindo um claro sinal de alerta. A oferta atual de novas residências ultrapassou 8 meses de inventário, após anteriormente ter superado os 10. Historicamente, toda vez que esse número ultrapassa 8, uma recessão segue. Antes da crise de 2008, a oferta de novas casas atingiu quase 12 meses. No início dos anos 90 e 80, o padrão foi o mesmo. Excesso de inventário significa uma coisa: a demanda está enfraquecendo. Quando os incorporadores não conseguem vender, eles param de construir. E quando a construção desacelera, todo o resto também desacelera. Emprego, crédito, consumo. A habitação é a espinha dorsal da economia americana, e quando a curva de oferta se inclina, quase sempre antecipa a desaceleração. Hoje, os dados nos dizem que já estamos lá novamente. O estoque está subindo, as vendas estão enfraquecendo, o ciclo habitacional já virou. Agora vamos dar uma olhada rápida nas vendas de caminhões pesados. Esses dados são simples, né, e poderosos. Toda vez que as vendas de caminhões atingem o pico e começam a cair, segue-se uma recessão. Por quê? Porque os caminhões movimentam a economia. Eles transportam mercadorias, alimentam a construção, sustentam a demanda industrial. Significa que as empresas estão reduzindo. Menos mercadorias para mover, menos necessidade de novos equipamentos, menos confiança em pedidos futuros. Neste momento, não estamos vendo um colapso. Ainda não. Mas as vendas de caminhões atingiram níveis extremamente altos. Níveis vistos apenas antes de grandes recessões. E nos últimos meses, o ímpeto começou a enfraquecer. Ainda é cedo, mas o sinal está lá. Agora vamos olhar os spreads de crédito, mais especificamente a diferença entre títulos de alto rendimento e os títulos do Tesouro do Zewabra. Esse spread reflete o quanto de risco o mercado está precificando, e, historicamente, quando ele sobe bruscamente, uma recessão geralmente segue. Vimos isso em 2001, em 2008 e novamente em 2020. Hoje, o spread ainda está baixo, mas algo está mudando. Está começando a subir, silenciosamente, mas de forma consistente. Os investidores estão começando a exigir mais retorno para manter dívidas mais arriscadas, o que significa apenas uma coisa: a confiança está se desgastando. Os mercados de crédito geralmente veem as rachaduras primeiro, e agora mesmo elas estão começando a se abrir. Os mercados de crédito estão emitindo sinais iniciais de estresse, mas os lares já estão sentindo. A dívida está aumentando. O saldo total dos cartões de crédito acaba de ultrapassar 1,2 trilhões de dólares, um novo recorde histórico. Mas não é só o montante, é o custo dessa dívida. Hoje, a taxa média de juros dos cartões de crédito está acima de 22%. Para novas ofertas, está acima de 24%. Quase metade dos portadores de cartão do ZSAF no Seito manteve saldo em algum momento este ano. Muitos em estados de alto custo, com dívidas médias superiores a 9 mil dólares. Essa combinação é explosiva. Mais dívida, mais juros igual menor margem para erros. E agora, as inadimplências estão começando a subir. Quando os saldos atingem recordes e os pagamentos diminuem, não é apenas um problema do consumidor, né? É um problema macro. Porque o consumo movimenta a economia dos Ianewa. E o consumidor está ficando sem fôlego. Os níveis de dívida estão em máximos históricos, as taxas de juros estão próximas dos recordes. E agora, os calotes estão acelerando. As inadimplências nos cartões de crédito mais que dobraram desde 2022. A proporção de saldos com mais de 30 dias em atraso subiu de 1,6% para mais de 3,3%. Esse é o salto mais rápido em mais de uma década e ainda não acabou. Isso já não é apenas sobre saldos, é sobre a incapacidade de pagá-los. Mesmo com um mercado de trabalho forte na superfície,
os consumidores estão ficando para trás, né? Silenciosamente, mas constantemente. E é isso que o torna perigoso. Porque as inadimplências não disparam da noite para o dia. Elas se acumulam lentamente até que o sistema quebre. Ainda não chegamos lá. Mas a pressão está aumentando e os dados são claros. Os cartões de crédito não são o único problema. Empréstimos ao consumidor, financiamentos de automóveis, empréstimos pessoais e mais dispararam desde a pandemia. Hoje, os saldos totais estão próximos dos recordes. E assim como os cartões de crédito, o custo do crédito explodiu. As taxas médias dos financiamentos de automóveis agora superam 8%. Empréstimos pessoais, frequentemente acima de 11%. É o crédito ao consumidor mais caro que vimos em décadas. E está começando a estourar, né? As inadimplências nos financiamentos de automóveis estão aumentando, mais compradores estão perdendo pagamentos, as apreensões estão acelerando. A tendência é clara, as famílias não estão apenas tomando mais empréstimos, né? Estão lutando para melhor acompanhar. É mais uma rachadura no sistema, mais um sinal de que os alicerces ainda estão enfraquecendo. Os sinais estão aí, em crédito, trabalho, habitação e juros. A história não se repete, mas rima. E neste momento, o padrão é difícil de ignorar. A curva se normalizou, a virada começou, as inadimplências estão aumentando. O relógio está correndo, mas na Glacium Research acreditamos que ainda há uma última janela altista antes que a recessão atinja. Trump pode ter estado pronto para empurrar a economia para cortar a contração, mas a pressão dos mercados de títulos de longo prazo o forçou a recuar. Na nossa visão, ainda há tempo, alguns trimestres antes da tempestade. Você está preparado para o que vem a seguir? Você tem liquidez disponível, pronta para se beneficiar de uma recessão?